Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro A Vida em Rede, do Ronaldo Lemos e do Massimo Di Felice. O Ronaldo Lemos ele é advogado, mestre em Direito por Harvard, um dos criadores do Marco Civil na internet. Participa de muitos projetos, é reconhecido nacional e internacionalmente por suas pesquisas e por seus conhecimentos. Inclusive, em 2015, ele foi eleito Jovem Líder Global pelo Fórum Econômico Mundial. O Massimo Di Felice é professor doutor na USP, professor convidado na Universidade de Milão e na Universidade de Córdoba, na Argentina. Tem profundo conhecimento na área de sociologia, antropologia, comunicação digital, netativismo e muitos outros campos. Tem uma atividade acadêmica muito intensa, muitos trabalhos de pesquisas realizados e muitas publicações nacional e internacional. O livro ele é fruto de um debate entre o Massimo Di Felice e o Ronaldo Lemos. Ele segue essa dinâmica onde é intercalada as falas dos autores e as reflexões dos mesmos em relação a muitos tópicos quanto a digital, economia, sociedade e agendas sociais. O livro ele é bem curtinho, mas ele é muito bom porque como os autores eles pluralizam muito as discussões, a gente acaba conhecendo novos autores, novos livros, muitas referências e o repertório dos dois é muito extenso, é muito interessante ver as ideias sendo formuladas, as ideias do Massimo Di Felice com esse toque de ciências sociais, mostrando como as coisas vão desenrolando, e aí o Ronaldo Lemos ele entra com seu conhecimento técnico, seu conhecimento de direito, e eles vão permeando vários tópicos muito importantes dos dias de hoje, como privacidade, como educação, como democracia e muitos outros tópicos de muita relevância que devem ser debatidos hoje em dia e apresentam muitos desafios não só no Brasil como no mundo. O primeiro capítulo é o Homo sapiens tecnológicos, que é o Homo sapiens que depende da tecnologia. É a tecnologia que intermedia a relação do homem com o mundo atualmente. E não só a relação entre o mundo, mas com as outras pessoas. A nossa comunicação, nossos relacionamentos, a forma como a gente interage com a realidade tem sido cada vez mais digital, cada vez mais intermediado pela tecnologia, independente da tecnologia que seja um smartphone, seja um computador, seja uma máquina. Existem N formas da tecnologia estar entre nós e o mundo. Assuntos como a hiperconectividade, o excesso de informação, a nossa limitação cognitiva, todos esses tópicos são levantados entre os autores e entre os debatedores nessa discussão, e é muito interessante saber como o mundo tem se desdobrado. Embora a gente tenha uma produção muito grande de conteúdo e de conhecimento, a gente acaba ainda limitado à nossa capacidade de absorver tudo isso. A tecnologia caminha a passos rápidos, enquanto a nossa biologia, a nossa natureza não dá conta de consumir, de incorporar todo esse conhecimento. O resultado é uma era de pessoas ansiosas, pessoas preocupadas imensamente com o futuro, com dificuldade em escolher e sobrecarregadas com tantas opções. Eles levantam no livro que atualmente nos Estados Unidos mais pessoas sofrem acidentes por usar celular enquanto dirigem do que pessoas que dirigem bêbadas e causam acidentes. Então isso mostra uma mudança de comportamento, como o nosso mundo tem mudado, como a comunicação se altera, como esse excesso de estímulos e essa busca por estar sempre inteirado tem levado o nosso sistema cognitivo a entrar em colapso e cometer vários erros. Com a era do digital, a nossa vaidade aumentou ainda mais. A gente vive numa bolha do eu. As plataformas digitais acabam filtrando sempre os nossos interesses, limitando sempre a nossa visão de mundo ao que a gente gosta. O autor fala que o Facebook passa a ser um espelho para nós mesmos, onde a gente enxerga só eu, onde as plataformas e os algoritmos tendem a filtrar os conteúdos sempre com certa relevância, um tipo de conteúdo que eu gostaria de ver, sempre filtrando da maneira mais intensa possível que se aproxime dos meus históricos e dos meus gostos. Acontece que o nosso mundo vai se fechando cada vez mais no eu, a nossa vaidade vai para o espaço e os nossos filmes, músicas, textos, tudo que a gente passa a ler está sempre dentro dessa redoma, algo que os algoritmos têm nos levado a consumir cada vez mais. O Ronaldo Lemos ele levanta esses tópicos, essa discussão sobre esse mundo, essa coisa fechada que a gente tem vivido e o problema dos algoritmos de filtrar e fechar o nosso mundo de possibilidades
capacidades de absorção. Tudo isso é resultado de uma interface que é problemática, do mundo de tecnologia que cresceu rápido, a gente tem muita informação, mas as nossas interfaces de consumo ainda não são das melhores para lidar com esse excesso. O mundo tem mudado as dinâmicas de poder também, não só entre empresas e consumidores, mas governos e cidadãos. As coisas têm mudado no mundo, as pessoas têm exigido novas demandas e a internet deu essa capacidade, ela deu voz para as pessoas. Embora essa voz muitas vezes venha com grande ira, com grande revolta, com palavras pesadas e com ódio muito marcante, é um novo processo, é um momento de aprendizado, de entender essa tecnologia, entender esse novo momento e ser capaz de usar de uma forma efetiva. Embora exista esses maus comportamentos, a gente vive um processo muito intenso de mudança em diferentes ambientes. O mercado mudou, a economia mudou, a forma de consumo mudou, a forma de comunicação mudou. E tudo isso a gente vê através das lentes do digital, através das formas de tecnologia que intermediam a nossa relação com o outro, com o mundo. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que a tecnologia passou a ser uma infraestrutura na nossa vida. Em diferentes áreas da nossa vida, a tecnologia está inserida. A gente passa a depender dela em todos os âmbitos possíveis, desde o nosso café da manhã, do nosso banho, ao consumo de informação, seja na televisão smart, seja nos smartphones. Então a gente está sempre utilizando a tecnologia como infraestrutura, como base, como suporte para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Segundo aprendizado, a rede ela força a democracia. Como a rede ela é muito ampla, ela costuma ser aberta, as pessoas podem falar, debater, ressignificar mensagens, criticar, xingar, mas também ajudar a propor novas ideias. A rede ela permite esse diálogo por vários motivos, pela sua fluidez no funcionamento, pelo seu anonimato, entre muitos outros campos, mas a rede ela tem essa capacidade mais social e leva a gente num sentido mais democrático. Terceiro aprendizado, a tecnologia permitirá a gente ouvir o mundo, acolher mais informações, a tomar decisões mais acertadas. Por que isso? Muitas vezes é difícil a gente estar vistoriando o mundo, regulando as coisas, entendendo toda a nossa capacidade destrutiva, né? Toda a poluição e todas as outras coisas. Mas a tecnologia, a internet das coisas, tudo integrado à rede, vai permitir novos dados serem computados e é a partir desse momento que a gente tem esse Big Data, a gente pode tomar novas medidas. Então sensores podem estar conectados ao meio ambiente, tanto à água, às florestas, aos mares, a muitos lugares diferentes, fornecendo dados online em plataformas compartilhadas, onde a população possa criar aplicativos, utilizar essas informações. Então a tecnologia, a internet, ela permite essa fluidez dos dados e provavelmente, se bem usada, a gente poderá ouvir mais da natureza, bolar estratégias mais eficientes e resolver muitos dos problemas atuais. Quarto aprendizado, nada mais será o mesmo, o mercado, o consumo, a educação, na nossa sociedade. A tecnologia nas últimas 2 décadas tem mudado de forma absurda a nossa realidade, a nossa forma de interagir com os outros, com o mundo, a nossa forma de consumir. O modelo econômico tem mudado de forma muito intensa, num período de tempo até que curto. Então o digital ele veio com uma força muito grande, uma força de mudança, uma força de transformação. Quinto aprendizado, a nossa capacidade e força para lidar com a informação e com o excesso continua sendo meramente humana. Às vezes a gente fica meio encantado e deslumbrado pelo excesso de tecnologia, pelas coisas que a gente tem pelo mundo, mas no dia a dia a gente percebe que a gente continua tendo os mesmos impasses, né? Dificuldade de motivação, estresse, dificuldade de interpretar ou mesmo ter foco. Então você tem, por um lado, tanta tecnologia, tantas opções, tantas coisas super interessantes, mas continua sendo meramente humano, limitado e tendo que lidar com isso. Então é muito importante ter a consciência disso para não ficar exagerando, forçando seu sistema. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!